O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 30. Escuridão invisível. Eles subitamente tornaram-se perigosos, como um dia calmo que virou uma tempestade. Este fragmento é a origem de um provérbio taileno que foi dado em um momento alterado, para uma derivação mais comum. Acredito que possa ser uma referência aos esvaziadores. Ver Imperador de Ixix, capítulo 4. Kaladin saiu do barracão cavernoso para a pura luz do alvorecer. Pedaços de quartzo cintilavam no chão diante dele, capturando a luz, como se o solo estivesse faiscando e queimando, prestes a explodir. Um grupo de 29 homens o seguia, escravos, ladrões, desertores, estrangeiros, até uns poucos homens cujo único pecado fora a pobreza. Esses haviam entrado para as equipes de ponte por desespero. O pagamento era bom em comparação a pagamento nenhum, e fora prometido a eles que, se sobrevivessem a 100 incursões, seriam promovidos. Designados a um posto de sentinela, o que, na mente de um homem pobre, parecia uma vida de luxo. Ser pago para ficar parado e olhar para as coisas o dia inteiro? Que tipo de loucura era essa? Era quase como ser rico. Eles não compreendiam. Ninguém sobrevivia a 100 incursões. Kaladin estivera em mais de 20, e já era um dos mais experientes carregadores vivos. A Ponte 4 o seguia, o último dos teimosos, um homem magro chamado Bizig, cedera no dia anterior. Kaladin preferia pensar que o riso, a comida e a humanidade finalmente o haviam convencido, mas provavelmente foram alguns olhares raivosos ou ameaças sussurradas por Rocha e Teft. Kaladin fingia não vê-las. Ele precisaria da lealdade dos homens em algum momento, mas por enquanto sua obediência seria suficiente. Guiou-os pelos exercícios matinais que aprendera no seu primeiro dia no exército, alongamentos seguidos por movimentos de salto. Carpinteiros em macacões de trabalho marrons e boinas verdes ou ocres passaram a caminho da serraria, sacudindo a cabeça e achando graça. Os soldados na baixa colina adiante, onde começava o acampamento em si, olhavam para baixo e riam. Gaz assistia de uma caserna próxima, com os braços cruzados, seu único olho expressando insatisfação. Kaladin enxugou a testa, encontrou o olhar de Gaz por um longo momento e então se voltou para seus homens. Ainda havia tempo para praticar o levantamento da ponte antes do desjejum. Gaz nunca se acostumara a só ter um olho. Poderia um homem se acostumar a isso? Teria preferido perder uma mão ou uma perna a um olho. Ele não podia deixar de sentir que havia alguma coisa escondida naquela escuridão que ele não podia ver, mas os outros podiam. O que se ocultava ali? Esprenos que podiam drenar sua alma do corpo? Da maneira como um rato podia drenar um odre de vinho inteiro mastigando o canto? Seus companheiros o chamavam de sortudo. Aquele golpe podia ter acabado com a sua vida. Bem, pelo menos ele não teria que viver com aquela escuridão. Um dos seus olhos estava sempre fechado. Se fechasse o outro, a escuridão o engolia. Gaz olhou para a esquerda, e a escuridão recuou para o lado. Lamaril estava encostado em um poste, alto e esguio. Ele não era um homem corpulento, mas não era fraco. Era todo feito de linhas, barba retangular, corpo retangular, afiado, como uma faca. Lamaril chamou Gaz com um aceno, e ele se aproximou relutante. Então, pegou uma esfera e a entregou. Um marco de topázio. Detestava perder. Sempre detestara perder dinheiro. Você me deve o dobro disso, observou Lamaril, levantando a esfera para olhar através dela enquanto brilhava ao sol. Bem, isso é tudo que vai receber por enquanto. Fique feliz de receber algo. Fique feliz por eu ter mantido a minha boca fechada, disse Lamaril preguiçosamente, se encostando de novo contra o poste que marcava o limiar da serraria. Gaz trincou os dentes. Ele detestava pagar, mas o que podia fazer? Raios o levem, raios e trovões o levem. Parece que você tem um problema, comentou Lamaril. De início, Gaz pensou que ele estava falando do pagamento pela metade. O Olhos Claros acenou na direção do barracão da Ponte 4. Gaz olhou os carregadores, incomodado. O jovem líder de ponte gritou uma ordem, e os carregadores correram pela serraria em ritmo suave. Ele já conseguira fazê-los correr em sincronia. Era uma mudança significativa. Isso os acelerava, os ajudava a pensar como uma equipe.
Será que aquele garoto tinha realmente treinamento militar como alegara? Por que ele teria sido desperdiçado como carregador de pontes? Naturalmente, havia aquela marca chaste na sua testa. Eu não vejo problema, grunhiu Gaz. Eles são rápidos, isso é bom. Eles são insubordinados. Eles seguem ordens. Ordens dele, talvez. Lamaril balançou a cabeça. Carregadores de ponte só existem para um propósito, Gaz. Proteger as vidas de homens mais valiosos. É mesmo? E eu aqui pensando que o propósito deles era carregar pontes? Lamaril fitou-o duramente. Então, se inclinou para a frente. Não seja abusado, Gaz. E não esqueça seu lugar. Gostaria de se juntar a eles? Gaz sentiu uma pontada de medo. Lamaril eram olhos claros de posição muito baixa. Não possuía terras. Mas ele era o superior imediato de Gaz, um oficial de ligação entre as equipes de ponte e os olhos claros de patente superior, que cuidavam da serraria. Gaz olhou para o chão. Sinto muito, Lumínobre. O grão-príncipe Sadeias mantém uma vantagem, disse Lamaril, reclinando-se novamente contra seu poste. Ele a mantém pressionando todos nós, duramente, cada homem no seu lugar. Ele indicou com a cabeça os membros da Ponte 4. Velocidade não é uma coisa ruim. A iniciativa não é uma coisa ruim. Mas homens com iniciativa como aquele garoto nem sempre estão felizes no lugar deles. As equipes de ponte funcionam do jeito delas. Não precisam mudar. A mudança pode arrumar problemas. Gaz duvidava que qualquer um dos carregadores realmente compreendesse seu lugar nos planos de Sadeias. Se realmente soubessem por que eram usados de modo tão impiedoso e por que estavam proibidos de ter armaduras ou escudos, provavelmente se jogariam no abismo. Isca, eles eram isca, atrair a atenção dos parchendianos, deixar os selvagens pensarem que estavam tendo alguma vantagem ao abater algumas pontes cheias de carregadores em cada assalto. Contanto que se tivesse homens em abundância, isso não importava, exceto para aqueles que eram massacrados. Pai das tempestades, pensou Gaz, eu me odeio por fazer parte disso. Mas ele se odiava já havia muito tempo, não era novidade. Vou tomar providências, prometeu a Lamaril. Uma facada no escuro, veneno na comida. A ideia o deixou nauseado. Os subornos do garoto eram pequenos, mas eram a única coisa que possibilitavam pagar Lamaril em dia. Não, sibilou Lamaril. Quer que percebam que ele era realmente uma ameaça? Até os soldados já estão falando sobre ele. Lamaril fez uma careta. A última coisa que precisamos é um Martin inspirado em uma rebelião entre os carregadores. Não quero qualquer pista disso. Nada de que os inimigos do nosso grão-príncipe possam se aproveitar. Lamaril olhou para Kaladin correndo com seus homens. Aquele ali precisa cair no campo de batalha, como ele merece. Certifique-se de que isso aconteça e consiga o resto do dinheiro que você me deve, ou vai acabar carregando uma dessas pontes. Ele virou-se para partir, seu manto verde floresta esvoaçando. No seu tempo como soldado, Gaz aprendera a temer os olhos claros de patente inferior mais do que os outros. Eles detestavam estar tão próximos do nível dos olhos escuros, mas esses olhos escuros eram os únicos sobre quem eles tinham alguma autoridade. Isso os tornava perigosos. Estar perto de um homem como Lamaril era como manusear um carvão ardente com os dedos nus. Não havia como não se queimar. Só podia torcer para que fosse rápido o bastante para manter as queimaduras no mínimo. A Ponte 4 passou correndo. Um mês atrás, Gaz não teria acreditado que isso era possível. Um grupo de carregadores praticando? E aparentemente, tudo o que custara a Kaladin fora alguns subornos de comida e algumas promessas vazias de que ele os protegeria. Aquilo não devia ter sido bastante. A vida de um carregador de pontes não tinha esperança. Gaz não podia se juntar a eles. Simplesmente não podia. Kaladin, o fidalgote, precisava cair. Mas se as esferas de Kaladin desaparecessem, Gaz podia muito bem acabar como carregador de pontes por deixar de pagar Lamaril. Danação tormentosa. Era como se precisasse escolher qual garra do demônio do abismo iria esmagá-lo. Gaz continuou a olhar a equipe de Kaladin, e ainda aquela escuridão esperava por ele, como um comichão que não podia ser coçado, como um grito que não podia ser silenciado, um embotamento formigante do qual nunca se livrara, que provavelmente o seguiria, mesmo depois da morte.
Levantar a ponte! Berrou Kaladin, correndo com a ponte 4. Eles ergueram a ponte sobre suas cabeças sem parar de se mover. Era mais difícil correr dessa maneira, segurando a ponte no alto, em vez de pousá-la nos ombros. Ele sentia seu enorme peso nos braços. Baixar! Ordenou. Aqueles na frente soltaram a ponte e correram para os lados. Os outros baixaram a ponte em um movimento rápido. Ela atingiu o chão de modo desajeitado, raspando na pedra. Eles entraram em posição, fingindo movê-la para cruzar um abismo. Kaladin ajudou na lateral. Precisamos praticar em um abismo real, ele pensou, enquanto os homens terminavam. Me pergunto que tipo de suborno seria necessário para que Gaz me deixasse fazer isso. Os carregadores, tendo terminado sua falsa incursão de ponte, olharam para Kaladin, exaustos, mas empolgados. Ele sorriu para os homens. Como líder de esquadrão, naqueles meses no exército de Amaran, aprendeu que elogios deviam ser honestos, mas nunca contidos. Precisamos trabalhar no abaixamento, disse Kaladin. Mas no geral, estou impressionado. 2 semanas e vocês já estão trabalhando juntos, como algumas equipes que treinei durante meses. Estou satisfeito e orgulhoso. Vão beber alguma coisa e descansar um pouco. Vamos fazer mais 1 ou 2 investidas antes das tarefas do dia. Eles estavam novamente no plantão de coleta de pedras, mas isso não era motivo para se reclamar. Ele convencera os homens de que levantar as pedras aumentaria sua força, e havia convocado os poucos em quem mais confiava para ajudar a coletar a erva-botão, o meio pelo qual ele continuava, por muito pouco, conseguindo fornecer aos homens comida extra e montar seu estoque de suprimentos médicos. 2 semanas. 2 semanas fáceis em comparação com a vida comum dos carregadores. Apenas 2 incursões de pontes, e em uma delas, eles chegaram ao platô tarde demais. Os Parshendianos haviam escapado com a gema coração antes que conseguissem alcançá-los. Isso era bom para os carregadores. A outra ofensiva também não fora muito ruim. Em números de carregadores de pontes, mais 2 mortos, Amark e Kulf, mais 2 feridos, Narm e Pit. Uma fração das perdas das outras equipes, mas ainda assim era demais. Kaladin tentou manter sua expressão otimista enquanto caminhava até o barril de água, pegava uma concha de um dos homens e bebia. A ponte 4 se afogaria nos próprios feridos. Só estavam com 30 homens em atividade, com 5 feridos que não ganhavam pagamento e que precisavam ser alimentados com a renda de erva-botão. Contando aqueles que haviam morrido, tiveram quase 30% de baixas nas semanas desde que ele havia começado a tentar protegê-los. No exército de Amaran, essa proporção de baixas teria sido catastrófica. Naquela época, a vida de Kaladin se resumia a treinar e marchar, pontuada por ocasionais arroubos frenéticos de batalha. Ali, o combate era contínuo, com frequência de poucos dias. Esse tipo de coisa podia, certamente, desgastar um exército. Tem que haver uma maneira melhor, pensou Kaladin, bochechando com a água morna e depois vertendo outra concha sobre sua cabeça. Não podia continuar a perder 2 homens por semana para a morte e feridas. Mas como eles sobreviveriam quando seus próprios oficiais não se importavam se eles viviam ou morriam? Ele mal conseguiu se controlar para não jogar a concha no barril em frustração. Em vez disso, passou-a para Scar com um sorriso encorajador. Uma mentira, mas uma mentira importante. Gaz assistia da sombra de um dos outros barracões dos carregadores. A figura translúcida de Sil, agora na forma de uma erva-botão flutuante, esvoaçava ao redor do sargento de pontes. Por fim, ela seguiu o caminho até Kaladin, pousando no seu ombro e tomando a forma feminina. Ele está planejando alguma coisa, disse ela. Ele não interferiu, disse Kaladin, nem mesmo tentou nos impedir de comer um ensopado noturno. Ele estava conversando com aqueles olhos claros. Lamaril? Ela assentiu. Lamaril é o superior dele, disse Kaladin, enquanto entrava na sombra do barracão da ponte 4. Ele se recostou contra a parede, olhando para os seus homens junto do barril de água. Eles agora conversavam, faziam piadas, riam. Eles saíam para beber juntos durante a noite. Pai das tempestades, ele nunca pensou que ficaria feliz com o fato de os homens sob seu comando estarem bebendo. Eu não gostei das expressões deles, disse Sil,
sentando-se no ombro de Kaladin. Sombrias, como nuvens de tempestade. Não ouvi o que estavam dizendo. Quando os notei já era tarde, mas não gostei, principalmente daquele lamaril. Kaladin assentiu lentamente. Você também não confia nele? Perguntou Sil. Ele é olhos claros. Isso era o bastante. Então nós não fazemos nada, disse Kaladin. Não posso responder a menos que eles tentem alguma coisa. E se eu gastar toda a minha energia preocupado com o que eles podem fazer, não serei capaz de resolver os problemas que estamos encarando agora. O que ele não acrescentou foi a sua verdadeira preocupação. Se Gaza ou Lamaril decidissem matá-lo, havia pouco que ele pudesse fazer para detê-los. Era verdade que os carregadores raramente eram executados por qualquer outra coisa além de deixar de correr com sua ponte. Mas mesmo em uma força honesta como a de Amaran, havia rumores de acusações falsas e evidências fabricadas. No acampamento indisciplinado e mal regulamentado de Sadeias, ninguém piscaria se Kaladin, um escravo marcado com um chache, fosse condenado devido a alguma acusação nebulosa. Eles o deixariam para a Grã Tormenta, lavando as mãos da sua morte, alegando que o Pai das Tempestades havia escolhido seu destino. Kaladin endireitou o corpo e caminhou para a seção de carpintaria da serraria. Os carpinteiros e seus aprendizes estavam trabalhando duro cortando varas de madeira para hastes de lanças, pontes, postes ou mobília. Os carpinteiros assentiram para Kaladin enquanto ele passava. Estavam familiarizados com ele agora, acostumados com seus estranhos pedidos, como pedaços de madeira longos o bastante para que 4 homens segurassem e corressem com eles, para praticar a sincronia. Ele encontrou uma ponte pela metade. Aquela única tábua que Kaladin usara, enfim fora expandida. Kaladin se ajoelhou, inspecionando a madeira. À sua direita, um grupo de homens trabalhava com uma grande serra, cortando fatias redondas e finas de um tronco, que provavelmente se tornariam assentos de cadeiras. Ele correu os dedos pela lisa madeira de lei. Todas as pontes móveis eram feitas de um tipo de madeira chamada macan. Ela tinha uma cor marrom profunda, com a granulação quase escondida, e era forte e leve. Os artesãos haviam polido aquele trecho até deixá-lo liso, e ele cheirava a serragem e seiva almiscarada. Kaladin? Chamou Sil, caminhando pelo ar e então pisando na madeira. Você parece tão distante. É irônico o quanto eles são bons em fabricar pontes, disse ele. Os carpinteiros deste exército são muito mais profissionais que os seus soldados. Faz sentido. Os artesãos querem fazer pontes duráveis. Os soldados que ouço conversando só querem chegar ao platô, pegar a gema coração e ir embora. É como um jogo para eles. Esse foi um comentário astuto. Você está nos observando cada vez melhor. Ela fez uma careta. É mais como se eu estivesse lembrando coisas que já soube um dia. Logo você mal parecerá um espreno. Será uma pequena filósofa translúcida. Teremos que mandá-la para um monastério para que passe o tempo ocupado com pensamentos profundos e importantes. Sim, como por exemplo, qual a melhor maneira de fazer com que os fervorosos lá bebam acidentalmente uma mistura que deixe suas bocas azuis? Ela sorriu maliciosamente. Kaladin sorriu de volta, mas continuou passando o dedo pela madeira. Ele ainda não compreendia porque não deixavam os carregadores levarem escudos. Ninguém dava a ele uma resposta direta sobre a pergunta. Eles usam macan porque é forte o bastante para que seu peso sustente uma carga de cavalaria pesada, disse ele. Nós devíamos poder usar isso. Eles nos negam escudos, mas já carregamos um nos nossos ombros. Mas como eles reagiriam se você tentasse fazer isso? Kaladin se levantou. Eu não sei, mas também não tenho outra escolha. Tentar aquilo seria um risco, um grande risco, mas as suas ideias seguras já haviam se esgotado dias atrás. Nós podemos segurá-la aqui, disse Kaladin, apontando para Rocha, Teft, Scar e Moash. Eles estavam junto a uma ponte virada de lado, com a parte inferior exposta. O interior era uma construção complicada, com 8 fileiras de 3 posições, acomodando até 24 homens diretamente embaixo, e mais 16 conjuntos de alças, 8 de cada lado, para 16 outros homens no lado externo. 40 homens,
correndo ombro a ombro, se tivessem um time completo. Cada posição sob a ponte tinha um espaço para a cabeça do carregador, 2 blocos curvos de madeira para apoio nos ombros e 2 hastes como alças para as mãos. Os carregadores vestiam acolchoamento nos ombros, e os mais baixos usavam acolchoamento extra para compensar. Gaz geralmente tentava designar novos carregadores para as equipes de acordo com sua altura. Naturalmente, isso não se aplicava à ponte 4, que só ficava com as sobras. Kaladin apontou para várias hastes e escoras. Nós podemos segurar aqui, depois correr direto em frente, carregando a ponte virada de lado para a nossa direita. Colocamos os homens mais altos do lado de fora e os mais baixos dentro. De que adiantaria isso? Indagou Rocha, franzindo o senho. Kaladin fitou o Gaz, que estava vigiando de perto demais para seu gosto. Melhor não falar o verdadeiro motivo porque queria levar a ponte de lado. Além disso, ele não queria animar demais os homens com esperanças, até que soubesse se ia funcionar. Só quero fazer uma experiência, disse ele. Se pudermos mudar as posições às vezes, pode ser mais fácil, trabalhar músculos diferentes. Sil, no topo da ponte, fechou a cara. Ela sempre fechava a cara quando Kaladin ocultava a verdade. Reúnam os homens, ordenou Kaladin, acenando para Rocha, Teft, Scar e Moash. Ele havia nomeado os 4 como seus comandantes de subpelotão, algo que os carregadores não costumavam ter, mas soldados trabalhavam melhor em grupos menores de 6 ou 8. Soldados, pensou Kaladin. É assim que os considero? Eles não lutavam, mas sim, eram soldados. Era muito fácil subestimar homens quando os considerava apenas carregadores. Avançar direto rumo aos arqueiros dos inimigos exigia coragem, mesmo quando se era obrigado a isso. Ele olhou para o lado, notando que Moash, um homem de rosto afielado, não havia partido com os outros 3. Algum problema, soldado? Perguntou Kaladin. Os olhos castanho escuros de Moash pareceram surpresos com o uso da palavra, mas ele e os outros estavam acostumados com todo tipo de comportamento esquisito de Kaladin. Por que você me fez comandante de subpelotão? Porque você resistiu à minha liderança mais tempo do que praticamente todos os outros, e foi muito mais direto a respeito disso que todos eles. Você me fez um líder porque me recusei a te obedecer? Fiz de você um líder porque você me pareceu capaz e inteligente. Mas, além disso, você não é fácil de convencer, tem vontade forte, e isso é útil. Moash coçou o queixo com sua barba curta. Então está bem, mas ao contrário de Teft e daquele papaguampas, não acho que você seja um presente mandado pelo Todo-Poderoso. Não confio em você. Então por que me obedece? Moash fitou-o nos olhos, então deu de ombros. Acho que estou curioso. Então foi embora reunir seu pelotão. Mas que raios é isso? Gaz pensou, confuso, enquanto assistia a ponte 4 passar. O que dera neles para que tentassem levar a ponte de lado? Isso exigia que eles se agrupassem de um modo estranho, formando 3 fileiras em vez de 5, segurando desajeitadamente o lado inferior da ponte e mantendo-o voltado para a sua direita. Era uma das coisas mais estranhas que já vira. Eles mal cabiam todos ali, e as alças não tinham sido feitas para carregar a ponte daquela maneira. Gaz coçou a cabeça enquanto os via passar, então ergueu a mão, detendo Kaladin, que passava correndo. O fidalgote soltou a ponte e apressou-se até Gaz, enxugando a testa enquanto os outros continuavam correndo. Sim? O que é isso? Interrogou Gaz, apontando. Equipe de ponte, carregando o que acredito ser... Sim, é uma ponte. Não quero seu deboche, rosnou Gaz. Quero uma explicação. Carregar a ponte acima da cabeça fica cansativo, disse Kaladin. Ele era um homem alto, alto o bastante para olhar Gaz de cima. Raios, eu não vou ser intimidado. Esta é uma maneira de usar músculos diferentes, como passar uma bolsa de um ombro para o outro. Gaz olhou para o lado. Algo havia se movido na escuridão. Gaz? Perguntou Kaladin. Olha aqui, fidalgote, disse Gaz, olhando de volta para ele. Carregar a ponte sobre a cabeça pode ser cansativo, mas carregá-la assim é só estúpido.
Vocês parecem prestes a tropeçar uns nos outros, e a pegada está péssima. Você mal consegue encaixar todos os homens. Sim, respondeu Kaladin com voz mais baixa. Mas muitas vezes só metade de uma equipe de ponte sobrevive a uma ofensiva. Podemos carregá-la de volta assim quando houver menos homens. Isso vai pelo menos permitir que a gente troque de posição. Gaz hesitou. Só metade de uma equipe de ponte. Se eles carregassem a ponte daquele jeito em uma ofensiva real, avançariam devagar, ficariam expostos, seria um desastre, pelo menos para a ponte 4. Gaz sorriu. Gostei. Kaladin pareceu chocado. O quê? Iniciativa, criatividade. Sim, continue praticando. Gostaria muito de ver você fazer uma abordagem a um platô carregando a ponte desse jeito. Kaladin estreitou os olhos. É mesmo? É, disse Gaz. Muito bem, então. Talvez a gente faça. Gaz sorriu enquanto via Kaladin recuar. Um desastre era exatamente o que ele precisava. Agora só tinha que encontrar alguma outra maneira de pagar a chantagem de Lamaril.